Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos fazer o estudo de uma passagem aqui que Emmanuel nos traz como comentário ao versículo 21 do capítulo 1 do livro de Mateus. Ele salvará seu povo dos pecados deles. Então nós vamos comentar esta mensagem, fazer um estudo, né, acerca deste versículo e utilizar como base também esta mensagem foi trazida pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que se chama Plataforma do Mestre. Então, para a gente começar esse nosso estudo, que Jesus nos ilumine, né, para isso, nós vamos começar a fazer algumas reflexões acerca dos termos que aqui estão sendo empregados à luz da doutrina espírita. Então, um versículo que nos é trazido, mais uma vez, é: Ele salvará seu povo dos pecados deles. Então, a gente vai entender um pouquinho a respeito dos termos e vamos começar por pecado, né? Vamos voltar lá na progressão dos espíritos, lá no livro dos espíritos, na parte segunda, no capítulo 1, que trata dos espíritos. Muito importante que a gente reflita sobre a origem de todos nós. Na pergunta 115, nós temos a seguinte questão: dos espíritos. E aqui já letra maiúscula, né? Espíritos com letra maiúscula, onde Kardec nos instrui a respeito do termo empregado, que não mais se trata do princípio inteligente, que seria espírito com M minúsculo, porém do espírito já individualizado, que adentra, portanto, a humanidade espiritual e ali já, além da sua individualidade, já entra no domínio da razão, né, com possibilidades do desenvolvimento do seu livre-arbítrio, que já tem conhecimento de si, consegue já pensar em Deus. É esse espírito que nós estamos falando. Mas dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus, porque a gente poderia, né, pensar assim, né, ou trazendo o pensamento com relação ao termo que nós estamos estudando ali, que é o pecado, né, onde a gente poderia ter outras linhas de pensamento, outras religiões que poderiam considerar seres criados de maneira pura, digamos assim, sem pecado, em que seriam anjos, né, ou seres elevados, digamos assim, que não têm estas características. Mas aí a gente perguntaria, né? Quer dizer, eles foram criados diferente de nós? Será que eles foram criados diferentes de nós? Não. Então, qual que é a resposta? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só suportam murmurando e, assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Quer dizer, esses anjos que antes nós tínhamos, né, como sendo seres muito distantes de nós e que talvez a gente poderia pensar como se eles tivessem sido criados diferentes de nós, não. Eles foram também criados assim como nós, simples e ignorantes, quer dizer, sem saber. Mas todos com a possibilidade de progredir, de se adiantar e de alcançar ao objetivo final. E qual é esse objetivo final? É progressivamente alcançar, né, essa perfeição pelo conhecimento da verdade e para que esses espíritos possam se aproximar de Deus, né? Então, quer dizer, são espíritos estes que anteriormente nós consideraríamos, pela nossa dificuldade de compreensão, como tendo sido criados diferente de nós. Não, hoje nós sabemos, pelos ensinos dos espíritos, que existe a progressão dos espíritos, em que estes que hoje se encontram nesta posição de seres angelicais, seres perfeitos aos nossos olhos, né, de acordo com as possibilidades de compreensão que nós temos, eles também foram criados simples e ignorantes, e que, progressivamente, através
de um trabalho de construção espiritual dentro de cada um deles, eles progressivamente foram evoluindo, galgando, né, estas posições de elevação espiritual que são dentro de si, né, e que fizeram eles progressivamente se aproximar cada vez mais desta perfeição relativa, onde eles ampliam as suas faculdades enquanto espíritos através do conhecimento da verdade e vão cada vez mais se aproximando de Deus. Olha só, nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Aquilo que Jesus nos promete, né? O reino de Deus. É nesta perfeição, ou seja, através do trabalho que nós fazemos de mudança interior, que vai promovendo esta transformação progressiva em nós, cada vez mais nós vamos crescendo em perfeição espiritual, ou nos aproximando cada vez mais dela, né? E é através desta nossa caminhada que nós vamos descobrindo esta felicidade dentro de nós. Felicidade, paz, equilíbrio, né? Mas como que se dá esse processo? Olha só, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Os espíritos, então, adquirem, através dessas provas, o conhecimento. Qual conhecimento? O conhecimento da verdade. Uns aceitam submissos a essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só suportam murmurando. E apesar de que eles também vão alcançar este objetivo final, o tempo necessário para que isso aconteça vai ser maior. Portanto, depende da vontade de cada um de nós, da vontade, do empenho, do desejo de se purificar. Quer dizer, é necessário que a gente então se desperte para essa necessidade. A necessidade do espírito imortal. Aqui, enquanto encarnados, né, em um mundo ainda muito material como o nosso, no qual nós temos as nossas faculdades, né, bastante, como posso falar, né, encobertas, né, pela matéria, no qual nós temos, inclusive, como consequência, o esquecimento do passado, mas necessário para a nossa vida aqui, né, para que a gente não tenha o nosso livre-arbítrio prejudicado, né, mas dentro deste mundo ainda muito material, nós ainda temos muita dificuldade de enxergar esses valores do espírito imortal e muitos de nós ainda vive com esta visão limitada muitas vezes, né? Entendendo que aquilo que se deve buscar na vida são as coisas de cunho puramente material e não aquela transformação dentro do espírito, né? É aquilo que Jesus nos pergunta: que buscais? Né? O que nós estamos buscando na nossa vida, né? Quais os objetivos que nós colocamos na nossa existência, né? É muito importante pensar sobre isso, né? Então, agora a gente entende, né? Os espíritos, todos foram criados simples e ignorantes. Todos foram criados por Deus, né? Simples e ignorantes. Onde, através desse processo progressivo, eles todos alcançam essa perfeição relativa, né? Pelo conhecimento da verdade. E, portanto, Deus nos permite aproximar cada vez mais nós dele, né? Então, esses seres angelicais, que nós anteriormente tínhamos como ideia, são, na verdade, espíritos que, assim como nós, marcharam, caminharam. E a gente pergunta, mas como que eles conseguiram, né, chegar a essa posição? Como nós falamos, passando pelas provas. Também, assim como nós. Eles tiveram que encarnar em mundos materiais? Também tiveram. Eles passaram por vidas inúmeras, sucessivamente, ou seja, as reencarnações? Sim. E eles ainda encarnam? Se eles alcançaram a perfeição, não mais eles têm a necessidade obrigatória, né, de encarnar, já que eles já alcançaram essa condição de pureza que não mais os obriga a passar pelas provas do mundo corporal. No entanto, se eles têm o desejo de auxiliar, uma missão de auxiliar o progresso daqueles que estão na retaguarda, eles podem aceitar encarnar nesses mundos com vias, ou com o objetivo, perdão, de auxiliá-los, auxiliar aqueles que ali estão encarnados, né? Então, isso é muito interessante. Vamos passar um pouquinho para frente? Então, segundo o que é capaz de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que carecem com percorrerem as diferentes fases da vida, né? Então, seriam como, né? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior
ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem um termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Quer dizer, nós poderíamos fazer uma comparação apenas ilustrativa para nos auxiliar a entender essa progressão dos espíritos. Eles são criados simples e ignorantes. Então, será que a gente poderia comparar com uma criança ali, né, no início da sua vida, que ainda não tem nenhuma, nenhum entendimento das coisas, não tem ainda nenhum discernimento do que é o certo ou errado, né? Ou não tem a responsabilidade ali dos seus atos? A gente pode comparar isso com os espíritos na sua origem. Mas, assim como a criança que vai crescendo e adquirindo pouco a pouco essa capacidade de refletir, de pensar, tomar decisões, o espírito também vai progredir. Acontece que, na comparação, a gente tem uma grande limitação, que é a vida da criança sendo limitada, né? Ou seja, a nossa vida aqui enquanto encarnados, que é uma passagem temporária pelo mundo material, enquanto a vida do espírito, ela é imortal, né? Então a gente continua sempre progredindo. Então, voltando um pouquinho nesse termo, né, do pecado, vamos lá na Gênese, na parte A Gênese do livro, né, A Gênese, no capítulo 11, que trata da Gênese espiritual. Essa passagem aqui, ela foi suprimida na quinta edição do livro da Gênese. E aqui nós pegamos, então, a tradução que seria do original. E fala para nós uma coisa muito importante. Até que os espíritos tenham atingido a um certo grau de perfeição, estão sujeitos a falir, seja no estado de erraticidade, seja no estado de encarnação. Olha que interessante. Quer dizer, nós estávamos conversando sobre o processo de progressão dos espíritos, onde eles ainda, não tendo alcançado o objetivo final, essa perfeição, já que eles estão em vias de cada vez mais conhecer a verdade, quer dizer, eles ainda podem cometer erros, equívocos, inclusive pelo fato de que as nossas faculdades enquanto espíritos são progressivamente ampliadas, adquiridas. O exercício que nós fazemos, por exemplo, com o livre-arbítrio, é algo que nós precisamos passar para que a gente tenha o conhecimento do bem e do mal, para que nós, a partir das nossas próprias escolhas, tenha cada vez mais possibilidades de discernimento entre aquilo que resulta em um bem e aquilo que resulta em um mal. Nós vamos, a partir desse exercício, entendendo cada vez mais. E esse entendimento, obviamente, à medida que nós então ganhamos em compreensão, em discernimento, nós também ganhamos em responsabilidade, né? Então, até que a gente chega a essa condição de perfeição, nós estamos sujeitos a falir, né? Ou seja no estado da erraticidade, lá no plano espiritual, né? Nesse intervalo entre uma encarnação e outra, seja aqui enquanto encarnados. Falir é infringir as leis de Deus. Falir é infringir as leis de Deus, né? O que Jesus nos ensinou? Amar a Deus acima de todas as coisas e fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Aí está toda a lei e os profetas. Quer dizer, em algum momento, quando nós ainda, seja por nossa ignorância, seja por nossa maldade, quando nós então infringimos a essas leis, a lei natural, a lei de Deus, nós então estamos cometendo um equívoco. Nós estamos falindo. E essa é a ideia que nos traz esta visão do termo pecado, né? Mas a gente precisa avançar um pouquinho mais sobre isso, né? Olha só, falir é infringir a lei de Deus. E muito legal isso aqui. Bem que esta lei esteja inscrita no coração de todos os homens, a fim de que eles não tenham necessidade da revelação para conhecer os seus deveres. Olha que interessante. Quer dizer, essa lei, existe dentro de nós, né? A nossa consciência, inclusive, permite que a gente tenha a possibilidade de reconhecer cada vez mais esta lei inscrita. Ou seja, com a capacidade de entender aquilo que seria a vontade de Deus, aquilo que, né, me distancia dele, aquilo que me aproxima, aquilo que eu devo ou não fazer, né?
Então, esta lei está inscrita em todos nós. E é interessante isso porque fala, a fim de que eles não tenham necessidade da revelação. Olha que interessante essa parte. A fim de que eles não tenham necessidade da revelação para conhecer os seus deveres. Quer dizer, o estudo de hoje nós estamos falando, né? E ele, né, falando sobre a vinda de Jesus para que ele nos salvasse dos nossos pecados. Quer dizer, e se Jesus não tivesse nos trazido esses conhecimentos, não nos tivesse revelado a lei do amor, como nós teríamos evoluído? Será que nós teríamos a capacidade de evoluirmos? Olha que interessante, né? Aqui está nos sendo trazido que esta lei, ela está inscrita no nosso coração. Mas nós vamos ver que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, permite que a gente receba esse benefício, essa dádiva divina que é ensinamento que espíritos muito mais elevados do que nós podem vir nos trazer para auxiliar na nossa marcha de progresso. E existe apenas um caminho correto, um caminho seguro, um caminho que é a verdade. Já que nós vimos, né, que o objetivo é que a gente, através do conhecimento da verdade, vá se aproximando cada vez mais de Deus. E nós temos, né, um ensinamento muito profundo que Jesus mesmo nos traz, em que ele nos alerta para a necessidade do reconhecimento de que aquilo que ele veio nos ensinar é realmente o grande caminho a ser trilhado. Ele nos traz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ou seja, aquilo que ele nos ensinou compõe todo aquele caminho que nós precisamos trilhar, tudo aquilo que nós precisamos aprender para trilhar este caminho e ganhar esta vida. Né? Então vamos avançar um pouquinho mais. Né? Então, olha, faria infringir a lei de Deus, bem que esta lei esteja inscrita no coração de todos os homens, a fim de que eles não tenham necessidade da revelação para conhecer os seus deveres. O espírito só compreende gradualmente e à medida que a sua inteligência se desenvolve. Né? Quer dizer, existem então diversos momentos desta evolução espiritual na qual nós temos a capacidade de compreender mais ou menos coisas. Olha que interessante. Aquele que infringe esta lei por ignorância e falta de experiência, que só se adquire com o tempo, apenas incorre em uma responsabilidade relativa. Mas da parte daquele cuja inteligência está desenvolvida, que tem todos os meios de se esclarecer, desrespeita a lei voluntariamente e pratica o mal com conhecimento de causa, incorre em uma revolta, uma rebelião contra o autor da lei. Olha só que interessante. Quer dizer, o pecado aqui que nós estamos estudando, né, que corresponde a falir e infringir, portanto, a lei de Deus, ele guarda uma relação com o grau de conhecimento de causa que nós temos. Ou seja, quanto mais nós conhecemos o que é o bem e o mal, mais nós temos responsabilidade sobre aqueles atos. E mais culpabilidade, portanto. Quer dizer, se eu sei que eu não posso fazer aquilo, né? Se eu sei que eu não posso, por exemplo, roubar alguém, eu sei hoje, eu sei. E se eu vou lá e faço isso, a culpabilidade seria muito maior minha quando se comparado, por exemplo, a 10 mil anos atrás, onde nós não tínhamos ainda, né, essa consciência da moral, ou seja, da regra do bem proceder, na qual ali, por um instinto de sobrevivência, eu vou e pego algo de alguém. Lá atrás, né, onde ainda nós estávamos marchando para alcançar a condição de sermos inseridos neste aprendizado da moral, né? Lá nós não tínhamos essa responsabilidade, ou melhor, nós tínhamos uma responsabilidade relativa, né? Mas a culpabilidade daquele ato era muito baixa, porque a gente ainda não tinha noção do certo e do errado. E nós fomos compreendendo gradualmente, à medida que nós fôssemos nos desenvolvendo, que aquilo não se devia fazer. Experimentando muitas vezes, inclusive, a própria dor daquele ato, para que nós tenhamos a ideia do mal que decorre daquela situação. Hoje, com esse entendimento, conhecendo o bem e o mal, tendo maior capacidade de discernimento, a responsabilidade e a culpabilidade, elas crescem. Portanto, nós podemos, então, entender, né, que o ato de falir
né? Ele guarda, portanto, essa relação com este grau de amadurecimento espiritual. E este ato, ele permanece com a gente. Ele permanece com a gente. Por quê? Se nós cometemos o mal, é importante que a gente então aprenda a partir dele, através da consequência do ato, que nós não devemos fazer. Quer dizer, existe também a lei do retorno, na qual nós mesmos acabamos sofrendo, muitas vezes, as dores dos atos que nós escolhemos praticar, com um fim educativo para nós mesmos, para que a gente aprenda o certo e o errado, né? E para que a gente, se já existe o conhecimento da causa, para que a gente possa, então, reconhecer o erro, se arrepender e reparar, né? Quer dizer, são imperfeições existentes em nós que precisamos reparar para que a gente possa cada vez mais avançar nessa escala de progresso espiritual a ser conquistado dentro de nós mesmos, para que a gente possa cada vez mais se aproximar de Deus e, né, desta perfeição relativa que é o objetivo da nossa trajetória espiritual, né? Muito interessante essas passagens aqui, né? E quer dizer, com relação a essa questão da culpabilidade, né? Por essa sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecado, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possui. Isso é muito interessante, porque aqui nós então temos essa ideia trazida por Jesus, né? Onde ele quis nos ensinar que, se eu ainda, como ele fala, se a gente fosse cego, nós não teríamos pecado, ele quis nos trazer a ideia desta condição de pureza espiritual na qual o espírito ainda, no, no início do seu desenvolvimento, ainda, né, a ser desenvolvido, essas faculdades, inclusive através do livre-arbítrio, onde ele vai experimentando e aprendendo e se desenvolvendo, lá nessa origem, como nós vimos, né, todos nós fomos criados simples e ignorantes, sem saber, lá nós temos a pureza total. Nós não temos a culpa dos nossos equívocos. Por quê? Porque a gente ainda não sabe. Então ali nós não temos, como Jesus aqui explica, se nós fôssemos cegos, não teríamos pecado. Porém, à medida que nós vamos crescendo, evoluindo, tendo discernimento entre o certo e o errado, aí sim, a culpabilidade e a responsabilidade, portanto, começam a aumentar. Muito interessante isso, né? Que Jesus nos explica. Lá no livro da Gênesis, também no capítulo 1, temos o caráter da revelação espírita. E é importante a gente relembrar aquilo que nós estávamos falando sobre, né, aquilo que o espírito traz dentro de si. Então, quando a gente vai crescendo, né, passando, progredindo, evoluindo enquanto espíritos, nós sabemos que essa progressão seria impossível de acontecer em uma única existência. Ou seja, nós todos aqui temos inúmeras existências pretéritas, né, no passado. Já passamos por muitas existências corporais, muitas, inúmeras, né? Não sabemos o quanto, mas inúmeras. E todos nós, portanto, agora já entendemos que essas vidas aconteceram para trás, essas encarnações passadas, permitiram que a gente então fosse nos desenvolvendo enquanto espíritos. Ou seja, marchando cada vez mais, sentindo o contato com a matéria que nos permite sentir a dor, né? E isso tudo promovendo a evolução do espírito. Então, nessas existências todas, nós vamos nos desenvolvendo enquanto espíritos, passando por experiências, passando por situações que têm como objetivo fazer com que a gente tenha o conhecimento cada vez maior da verdade, que permite a gente, então, essas existências nos permite desenvolver a nossa inteligência, ao mesmo tempo que nós vamos desenvolvendo o nosso senso moral. Vamos marchando para aumentar essas duas asas, da inteligência e da moralidade, né? Então, nós não poderíamos considerar apenas uma existência para isso. Temos várias. E com a pré-existência da alma, o que acontece? O homem traz, ao renascer, né, o germe, ou seja, a semente das suas imperfeições, dos defeitos de que não se corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais e pelos pendores para tal ou tal vício. É esse o seu verdadeiro pecado original, né? Ou seja, essas imperfeições são os defeitos que não se corrigiu, de que não se corrigiu, né?
e que hoje, para nós, inclusive, se traduzem como instintos naturais, pendores que nós temos para tal ou tal situação, que fazem com que a gente infrinja a lei de Deus, né? Mas esse pecado original é algo consequente das nossas próprias ações e escolhas do passado e que hoje são trazidas dentro de nós. São imperfeições que nós precisamos reconhecer, sim, mas com o objetivo de, ao reconhecê-las, permitir que a gente então assuma a responsabilidade de tentar mudá-las, de tentar alterá-las. E esse pecado, ele vem de nós mesmos, dessas nossas escolhas, não de outros, né? Não é de alguém, né, que, enfim, foi a origem de todos os pecados que nós temos. Não. Esse pecado corresponde, portanto, às imperfeições que nós trazemos ao renascer, ou seja, essência do nosso próprio espírito, que aqui está passando por uma vida material. E estas imperfeições são aquelas características negativas que nós não conseguimos nos corrigir, né? E que para nós hoje se mostram como instintos naturais pendores para tal ou tal vício. É ruim? É ruim. Mas nós podemos hoje, através desse reconhecimento, trabalhar para melhorá-los, né? Por quê? Porque nós sofremos as consequências da existência dessa essência ainda em nós. Olha só, é esse o seu verdadeiro pecado original, cujas consequências naturalmente sofre, mas com a diferença capital de que sofre a pena das suas próprias faltas e não das de outrem. Com a outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, animadora e soberanamente equitativa, de que cada existência lhe oferece os meios de se redimir pela reparação e de progredir, quer despojando-se de alguma imperfeição, quer adquirindo novos conhecimentos, e assim até que suficientemente purificado, não necessite mais da vida corporal, e possa viver exclusivamente a vida espiritual eterna e bem-aventurada, ou seja, até chegar à perfeição, né, relativa, mais uma vez, mas na qual o espírito não tem mais a necessidade de passar pela vida corporal, né? E ele pode, então, viver desta vida puramente espiritual. Então, cada uma das nossas existências nos permite, né, marchar um pouquinho, caminhar um pouquinho mais, porque cada existência nos oferece os meios adequados às nossas necessidades espirituais, onde nós encontramos, inclusive, os meios de nos redimirmos pela reparação do mal que nós fizemos anteriormente, né? O mal que nós fizemos anteriormente, né? E aí nós vamos nos despojando-se dessas nossas imperfeições. Esta é a ideia do pecado, né? E aí então a gente entra nessa outra parte aqui do nosso estudo de hoje. Ele, né? Nós falamos ali atrás que o Espírito traz dentro de si a lei de Deus inscrita no na sua própria consciência, né? Mas aqui nós vemos, né? Ele virá para nos salvar dos nossos pecados. É importante a gente pensar aqui, ó. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo, olha só, de novo, em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. A consciência lhe traça a rota. A lei divina lhe está gravada no coração. Mas olha só a bênção que nós temos da misericórdia divina. E ademais, Deus lhe a lembra constantemente, por intermédio de seus messias e profetas, de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de o esclarecer, moralizar e melhorar. Olha só, missão de o esclarecer, moralizar e melhorar. E nesses últimos tempos, pela multidão dos espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Se assim procede, é por virtude do seu livre-arbítrio. Sofre, então, as consequências do seu proceder, né? Então, olha que interessante isso que nós estamos lendo. Quer dizer, nós temos dentro de nós, né, aquilo que é necessário para seguirmos o bem, que é a lei que existe dentro de nós, a lei de Deus que está inscrita dentro da nossa consciência. E Deus, pela sua sabedoria, nos permite ainda que espíritos venham para nos esclarecer, para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir para alcançar este objetivo que Deus nos colocou. Acontece que, como nós vimos,
Somos criados simples e ignorantes e vamos progredindo, né, através dessas encarnações. E vamos aumentando em conhecimento, gradualmente. Acontece, então, que em determinados momentos da nossa existência enquanto espíritos, temos condição de aprender coisas novas. Assim como a criança que vai para a escola e chega ao final de uma determinada série, tem condições de avançar para uma próxima série e ter novos ensinamentos, com a gente também acontece mesmo. Nós, apesar de termos isso inscrito dentro de nós, temos, né, essa necessidade de receber o auxílio, de vivermos juntos para que uns auxiliem os outros. Né? É o objetivo da encarnação, né? Nós estamos lá no livro dos Espíritos. Né? O melhoramento de si mesmo é um dos objetivos, né? E o outro objetivo é de cumprir a parte que lhe toca na criação, ou seja, nós também temos a nossa contribuição uns para os outros. É a lei de sociedade, né? Que está junto, caminhando junto com a lei do progresso. Então, em determinados momentos, à medida que nós temos a condição espiritual de receber mais coisas, nós então temos a possibilidade de receber esse auxílio que vem através, como nos está sendo escrito aqui, né, dos messias, profetas, espíritos que encarnam com a missão de auxiliar no progresso dos homens. E nós temos, né, a lei de Moisés, que nos traz a ideia do Deus único, e as bases da lei moral, né, através dos 10 mandamentos. São leis inalteráveis. Acontece que também, por conta do nosso desenvolvimento ali ainda muito limitado, foi necessário o estabelecimento de várias outras leis, leis civis, que são modificadas com o tempo. São as leis que Moisés, né, estabeleceu para auxiliar na construção ali da sociedade, né, para que todos tivessem ali regras de procedência para que respeitassem ou aprendessem a respeitar uns aos outros. Né? Era necessário que estas leis fossem também criadas e, como nós sabemos, né, essas leis, já que visavam dominar, né, dominar não, mas auxiliar nesta convivência daquele povo ainda muito rebelde, né, indisciplinado, era necessário que essas leis se apoiassem na ideia de um Deus. E, para esse povo rebelde, apenas um Deus temerário poderia auxiliá-los nesta disciplina. Né? Então, quer dizer, esses ensinamentos foram revelados, trazidos de acordo com aquilo que a humanidade, né, poderia compreender. Chegado a um novo patamar de compreensão, né, de compreensão espiritual, nós então tivemos a oportunidade de avançarmos naquilo que poderíamos compreender. E Jesus nos veio trazer a ideia do Deus amoroso, do Pai amoroso. Veio nos trazer a ideia da vida futura, né? De acordo com aquilo que nós tínhamos capacidade de compreender. Como ele mesmo nos ensinou, ele não pôde nos trazer tudo, já que nós não teríamos a condição de compreender, mas ele prometeu, né, mais à frente, que ele enviaria o Espírito da Verdade, que esclareceria a todos os homens e os faria relembrar os ensinamentos que ele havia trazido. É muito interessante isso, né? Ou seja, a gente vê todo o trabalho, né, de progresso espiritual, onde nós não estamos nunca deserdados. Nós não estamos deserdados de um guia. E esse guia é Jesus. Porque ele realmente nos veio para mostrar o caminho que nos leva ao Pai. Né? Então, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la e dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Olha só. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e falsas interpretações. Por mais radical a reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando a isto a lei e todos os profetas. Olha só. Então Jesus, ele não veio mudar a lei, destruir a lei natural de Deus. Não. Ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar o verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Quer dizer, ele veio nos mostrar o caminho a ser trilhado.
Como? Amando a Deus acima de todas as coisas e fazendo ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Essa é a base para que a gente possa nos procedermos de maneira correta. E é interessante que ele fala, né, sobre, né, uma alteração, né, uma mudança, né, das modificações das leis civis, né, das leis de Moisés, né, propriamente ditas, né, que ali estavam ou foram estabelecidas mais uma vez, né, com esses objetivos de disciplinar aquela população, né, ainda muito muito no começo, né, do seu desenvolvimento social, né? Então ele mudou bastante para combater a prática exterior e as falsas interpretações. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender o que isso quer dizer. Olha lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, temos os bem-aventurados os que têm puro o coração. Lá fala-se sobre pecado por pensamento, adultério. Olha só que interessante. Aprendeste que foi dito aos antigos, não cometeis adultério. Está lá nos 10 mandamentos, não cometeis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha Jesus estabelecendo para nós a base da necessidade da transformação interior, dentro do coração, né? Fazendo com que a nossa lei, dentro da gente, ultrapassasse aquela que nos cerca de maneira exterior. Olha que mudança radical. Então, a palavra adultério aqui não deve absolutamente ser entendida no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Isso aqui Kardec nos explica. Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mal, como por exemplo nessa passagem. Porquanto se alguém se envergonhar de mim nas minhas palavras, dentre essa raça adulta e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Né? E aí ele fala, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. É o que nós estamos falando aqui. Ó. É a impureza que o Espírito traz dentro de si. Olha como que Jesus modificou as possibilidades de compreensão para nós. Antes, saindo de algo exterior, ou seja, por exemplo, eu poderia, na acepção do termo, né, aqui, acepção, né, que lhe é própria do termo, né, adultério, cometer o ato, né, poderia cometer o ato, mas poderia evitar de cometê-lo. Entretanto, se dentro do meu coração esta impureza, ou esse desejo, né, esse pensamento contrário à caridade, ele existe para com o próximo, quer dizer, eu já estou infringindo esta lei. Ele transforma esse nosso entendimento, ou pelo menos estabelece as bases para que a gente possa entender que não se trata apenas do exterior, mas, e muito mais, da essência que existe dentro de nós. Olha que interessante, né? Isso é muito bom de entender. Então, esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Olha que interessante, né? Só ver se não pulei aqui, isso mesmo. Olha que interessante, né, essa pergunta. E o Kardec nos esclarece, né? Cumpre que se faça uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja-se pouco a pouco de suas imperfeições, conforme o maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Né? Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. O que a gente estava falando lá, né? Do pecado. Quer dizer, é uma imperfeição que nós trazemos dentro de nós, fruto das nossas próprias escolhas, do exercício do livre-arbítrio, necessário para que a gente possa crescer espiritualmente. Olha só. Mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, de se aperfeiçoar, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. Olha só, é a gente olhando para essa nossa imperfeição, reconhecendo sim que ela existe, dado que faz parte aqui dessa essência que eu construí dentro de mim, possível de ser alterada. Né? Então vamos lá.
todo pensamento mau resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo, a vontade, que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço, né, por apagar uma mancha. Não é o que a gente aprende, né? Verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar suas más inclinações. Né? Verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. É isso. É a gente, então, entendendo, não falando que nós temos uma perfeição que a gente não tem. Não, não é isso. É reconhecer que essas imperfeições estão aqui dentro da gente, reconhecer que a nossa vida é um meio que nos é oferecido para que a gente possa trabalhá-las, para que a gente possa depurar a nós mesmos, se aperfeiçoar, e, portanto, através do nosso próprio esforço, apagar essa nossa mancha. Né? Então, ele não cederá se apresentar a oportunidade de se satisfazer ao mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com sua vitória. Quem perseverar até o fim será salvo. Né? Muito legal. Agora, aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato, e se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão ocupada quanto seria se o cometesse. Quer dizer, né, voltando lá na nossa pergunta aqui, ó, esse princípio suscita a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Né? Então, quer dizer, de um lado, se você tem um pensamento mau, mas você busca trabalhá-lo, compreendendo a existência dele, mas entende que é o seu esforço, o seu desejo, que faz com que a gente transforme essa nossa essência de tal forma que esse pensamento mau um dia suma da gente, né? Então, isso corresponde a um esforço que nós estamos fazendo para apagar esta mancha. Agora, se eu tenho um pensamento, né? É o que eu estou falando aqui. Se eu tenho um pensamento, né? E procuro uma ocasião de praticá-lo, só que essa ocasião ela não aparece. Não é o fato de que a situação não existiu que vai fazer com que eu tenha menos culpa. Não. A questão é que a situação só não aconteceu por falta de oportunidade. Se essa oportunidade tivesse acontecido, ou tivesse existido, né, o evento ali teria acontecido. Então, é o que nos é esclarecido. É tão culpada quanto seria se cometesse. Quer dizer, mais uma vez, voltando lá ao ensinamento que Jesus nos trouxe, né? Aqui, ó. Não cometereis adultério, né, como aprendestes com os antigos. E eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Né? Então, aqui, obviamente, nós estamos falando da questão do adultério, né, com a mulher, aqui no exemplo, mas nós podemos extrapolar esse contexto para todos os outros que nos cercam, né, que nos cercam e que nos permitem a avaliação da nossa conduta moral. Isso é muito importante. Né? Então, vimos aqui. Falamos dos pecados, falamos de Jesus, que não veio destruir a lei. E agora, o que será que nós podemos entender com a salvação? Vamos lá. Né? Do que precisa o Espírito para ser salvo? Olha lá, está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Né? Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Né? Virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quererias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater e não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Olha o que Jesus nos veio ensinar. Isso aqui. Só que esse ensinamento que ele nos traz, como está sendo colocado, né, não apenas de recomendação, ele dá o exemplo, quer dizer, ele nos convida à prática desses ensinamentos. Portanto, a prática disso
é aquilo que vai permitir que a gente se transforme enquanto espírito. Porque nessa parte, inclusive, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem a parábola do bom samaritano, né? E antes do samaritano, né, que era desprezado pelos judeus, passar e socorrer aquele homem, simplesmente um homem, né, que não faz distinção quem seja, que estava caído. Antes do samaritano, né, ajudá-lo, passaram ali os doutores da lei, né, os fariseus, ali os conhecedores das leis divinas, que tinham o conhecimento, mas que não as praticavam, né? Então, como entender a salvação da alma e como conquistá-la? Está lá no livro Consolador, pelo Espírito Emmanuel. Olha só que interessante. Dentro das claridades espirituais que o Consolador vinha espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo de si mesma, a caminha das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Considerando esse aspecto real do problema de salvação da alma, somos compelidos a reconhecer que, se a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema. Olha só, lembra lá que a gente recebe, né, o auxílio que Deus nos permite receber através dos seus messias e profetas? Olha só, a providência divina mandou-nos o Evangelho de Jesus, que é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e sabedoria universais. É lá o objetivo da questão, o objetivo que nós vimos, né, de elevação e progresso dos espíritos. Olha só, em marcha para o amor e sabedoria universais. Né? Jesus é o modelo supremo. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta. O aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. A aplicação. Olha que interessante, né? No turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos cercam as tentações de autoridade, poder, de fortuna e inteligência, recordai ainda as suas palavras. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E se vos sentis tocados pelo corpo frio da adversidade e da dor, se estáis sobrecarregados de trabalho no mundo, buscai ouvi-lo sempre no imo da alma. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome sua cruz e siga os meus passos. Muito esclarecedor, né? Tem uma outra mensagem, né, de Emmanuel a respeito desse assunto de salvar-se. Está lá no livro Palavras de Vida Eterna. É o capítulo 38. Apesar de a gente não ter colocado aqui. É o capítulo 38 do livro Palavras de Vida Eterna. Né? É um livro muito bonito, né, da coleção Fonte Viva. Onde o Emmanuel nos esclarece, né, a respeito desse termo salvar-se. E ele fala: salvar-se, pois, não é subir ao céu com as alparcas, né, as sandálias, do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extinga no mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer, e salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. Olha o exemplo, né? Educar-se alguém para educar os outros, através do exemplo que nós, então, conseguimos estabelecer dentro de nós. Quer dizer, é aquilo que a gente estava falando, né? O verdadeiro reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas verdadeiras suas más inclinações, perdão, né? Então, agora a gente entende tudo isso, né? Aqui, Palavra de Vida Eterna, capítulo 38. Agora, com todos esses ensinamentos, a gente pode compreender, né, este versículo. Ele salvará seu povo dos pecados deles. Né? Vamos ler a mensagem do Emmanuel. Chama-se Plataforma do Mestre. Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor das lágrimas de muita gente. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos.
porque ao soldado o mínimo são defesas dos planos do general, né? A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do mestre dos mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos dos nossos próprios pecados, libertando-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamos-nos até hoje em simples fase de começo do apostolado evangélico, Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual, que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador, encontrará a vida nova. Olha só, o reino individual que puder aceitar o serviço liberatório. O que é esse serviço liberatório? Caridade. Do Salvador não encontrará vida nova. Né? E a gente lembrar, né, que o amor cobre uma multidão de pecados. Bom, meus amigos, a gente finaliza aqui então o nosso estudo, né, nessa nossa manhã de domingo aqui, e agradecemos a Deus pela sua infinita misericórdia, agradecemos a Jesus que nos veio ensinar esse caminho, agradecemos, né, os ensinamentos que os Espíritos nos permitiram ter e que Jesus nos permitiu ter. Agradecemos esses momentos de reflexões tão consoladores para todos nós, né? Então, agradecidos por essa oportunidade. Ficamos por aqui. Na próxima semana, se Deus quiser, se Deus nos permitir, nós tenhamos força, bom ânimo para continuar os nossos estudos, né? Então, que Deus nos ampare, nos auxilie sempre, esteja conosco na nossa semana e que tenhamos uma excelente semana. Fiquem com Deus.